Vamos lá. Olá, amigo da Rádio Web Rebelde. Estamos começando o nosso primeiro Política em Análise aqui na Rádio Web Rebelde, programa que a gente vai estar podendo fazer análises aqui, comentários sobre a conjuntura da política nacional e internacional. Lembrando que você pode acompanhar, né, os nossos conteúdos da Rádio Web Rebelde no nosso site www.radiowebrebelde.com.br, e a gente tem também nossas redes sociais, facebook.com/radiowebrebelde, também no Instagram. Acompanhe nossas publicações por lá. Hoje a gente tem bastante assunto aqui para comentar. Vou apresentar os nossos convidados de hoje aqui no nosso primeiro programa de estreia, nosso Política em Análise. Apresentar primeiro aqui o professor Fábio Sobral, professor de Economia Ecológica da Federal do Ceará, que vai estar com a gente comentando aqui o assunto de hoje. Professor. Bom dia. Um prazer com espero que seu dia seja péssimo. Né, professor? Pois é. E é também a gente, né, convidado aqui, a gente está trazendo também o Malta Araújo, ele que é advogado, é dirigente do Partido Comunista Brasileiro, aqui o PCB, e vai estar também trazendo suas contribuições, conversando com a gente. Tudo bem, Malta? Bom dia, Alan, da Web Rádio Rebelde, compartilhando esse momento com o camarada Fábio Sobral e todos os ouvintes da rádio. Legal. Bom, gente, a gente, né, tem bastante assunto para conversar hoje. O primeiro, acho que é o assunto que, né, ultimamente que está chamando a atenção, é o rompimento aí de mais uma represa de rejeitos da Vale, né, da Vale do Rio Doce, uma empresa que há pouco tempo atrás, menos de 3 anos atrás, alguma coisa, também passou por um problema semelhante, de maiores proporções, né, e aconteceu esse rompimento ontem na barragem de Brumadinho, fica na metropolitana de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, né? Realmente impactou, e a perspectiva, infelizmente, haja muitos mortos. Era um momento em que os trabalhadores da Vale estavam no seu momento de almoço e os rejeitos foram lançados aí sobre a área administrativa da empresa, a Vale do Rio Doce, causando realmente muitas perdas humanas. Ao longo do tempo a gente vai poder ver o que aconteceu realmente do ponto de vista humano e ambiental também. Nós queremos, Fábio, começar com você, né, de que você desse aí sua opinião, que mais um acidente, né, desse que acontece na Vale, uma empresa que já passou por um problema recentemente, né, como esse, volta isso a se repetir, uma empresa que foi privatizada em 1966, nos anos 90, né, na administração Fernando Henrique Cardoso, e a gente gostaria que você desse sua opinião, o que quer dizer mais um acidente como esse, você que é economia ecológica, pode falar para a gente sobre isso, Fábio? Há alguns aspectos. O primeiro é que a Vale, se não me engano, é a empresa com o maior número de multas ambientais aplicadas no Brasil, principalmente conhecida pela devastação da floresta amazônica, com a roubada da mata para a produção de carvão vegetal, o que envolve ainda trabalho escravo e trabalho infantil diretamente aplicado por ela, mas as produções desses carvões, desse carvão vegetal, geralmente são com baixíssimo trabalho escravo, né, e trabalho infantil. Quer dizer, o crime ambiental não está desligado do crime social. Né? Recebem as multas, mas as multas são sempre menores do que os lucros auferidos. Se eles fossem importar, por exemplo, carvão da Colômbia, sairia mais caro. Então, é melhor pagar a multa ambiental. Então, Minas Gerais tem se destacado nessas tragédias, né? Principalmente na de Mariana, e agora essa parece ter sido uma catástrofe, né? Aqui eu estava vendo uma lista de 403 funcionários que estão sem contato com a empresa. A própria Vale divulgou, porque atingiu o setor da administração lá, Isso, onde eles estavam, 413 pessoas sem contato, incluindo 90 terceirizados. O que demonstra... E aí eu remeto a um analista dessa questão,
o professor Ladislau Dolbo, da PUC de São Paulo, em que ele analisa no seu site e analisa vários casos, e no seu livro, A Era do Capital Improdutivo, analisa vários casos de empresas que promovem crimes inomináveis, como laboratórios que produzem supostamente remédios para adolescentes com uma tendência suicida, fabricando remédio falso, placebo, que não servia para nada. Aí funcionários do laboratório denunciaram, a empresa foi multada, o que dirigia a empresa, que eles chamam CEO, né, que é o nome do presidente da empresa, saiu, foi até promovido, que ele foi para uma empresa maior, porque viram que ele tinha, né, é uma pessoa de ideias, um empreendedor, né? Aí subiu o preço da ação dela, subiu no mercado, porque a multa foi menor do que ela ganhou, e o cara foi, vamos dizer, promovido a uma empresa maior. Então, na verdade, o capital não tem medidas. A única medida, é esse o problema, né? Quando a única medida é o dinheiro, tudo é possível. Exatamente. E perpassa, né, Malta, também essa privatização, né? Que a gente, empresa pública com interesse da produção mineral no país, do Estado brasileiro. E quando você, como o Fábio disse, quando você passa para a iniciativa privada, o interesse é só um. A primeira questão que eu quero colocar é como um acidente, assim, como um crime. Crime que a da vida humana em razão do lucro. Estima-se que só em Minas Gerais existem mais de 50 represas que estão em condições de perigo, né? Então, essa é a primeira questão que nós temos que ver. Segundo, que foi um crime anunciado, porque há 3 anos, Minas Gerais passou pela triste experiência de Maria, né? E com a mesma empresa, com as mesmas características, nós vemos agora uma situação muito maior, a questão de Brumadinho, porque, inclusive, ocorreu num momento em que os trabalhadores se encontravam em horário de almoço, onde eles se concentram numa espécie de galpão, e veio todo aquele desmoronamento de lama, não é? Eu não tenho conhecimento, não sei se o professor Fábio tem, se na época que a Vale era estatal, tenha ocorrido algo semelhante. Porque todos esses governos, eles passam a impressão de que nada que a estatal presta para funcionar tem que privatizar. E nós vemos uma empresa com a dimensão da Vale Doce, uma das maiores empresas do mundo, né, inclusive com atuação em diversos países, no entanto, totalmente negligente nessa questão, o que mostra uma cumplicidade entre o poder público de fiscalização e os interesses do capital privado, ele de empresas totalmente de capital brasileiro ou de empresas que têm um capital estrangeiro no meio. Note-se também que o setor da mineração é um dos setores que tem a carga tributária, uma das cargas tributárias menores, né, quando isentos de diversas coisas. Nós vemos que, no caso lá de Mariana, já passado tanto tempo, as famílias ainda não foram devidamente indenizadas. Acordos e mais acordos vêm se sucedendo e não há o cumprimento disso.
o interesse que está lá é quanto nós vamos economizar, e não a restauração do meio ambiente, aquelas vidas, aquelas populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas, enfim, o povo pobre que vive à margem dos rios. Então, é uma situação muito preocupante. E aí, Fábio, até dentro do que o Malta está falando, né, em relação a punições, ou seja, há uma perspectiva de que a Vale, né, por ter já sofrido um acidente, né, aí a gente discute se realmente foi um acidente, né, há uma previsão de uma punição? É possível a gente prever que a Vale pague por isso, ou realmente as famílias vão ficar aí, como no próprio caso de Mariana, né, tem gente que até hoje não recebeu, né, as famílias não receberam, né, suas indenizações, suas casas que foram perdidas, isso tudo ainda está na justiça. O que você acha que vai acontecer nesse momento? Acho que não vai haver punição, não acho. Né? É a lógica do capital. Você vê a crise de 2008. Há um artigo de um promotor de Nova York, tem até em português, se você colocar grande demais para ir para a cadeia, ele fez um jogo de palavras com aquele filme, porcaria de filme, Grande Demais para Quebrar, mas eu não estou recomendando o filme, certo? Mas estou recomendando o artigo, Grande Demais para ir para a cadeia. Aqueles bancos norte-americanos tomaram 10 milhões de residências das pessoas, a maioria das residências estava em dia, só que o pessoal diz, foram as pessoas que pagaram crédito e não pagaram. Mentira. Né? Na verdade, a crise financeira de 2008 foi fruto de papéis inventados, que depois a gente pode até discutir sobre isso. Mas eu não sei se o crime é esse, mas foi um estelionato. Sem dúvida. E inventaram papéis, e os contratos, as pessoas tinham assinado contratos em que os juros era determinado pelo banco. Então, você estava pagando $1.000 de prestação hoje, no mês seguinte era $10.000. 10 milhões de residências foram tomadas assim. E ninguém foi punido. No centro do capitalismo mundial, que são os Estados Unidos, né? Um dos centros hoje. Então, imagine aqui, onde nós somos um país. Quer dizer, aí eu queria entrar nesse tema. O que é que o Brasil tem hoje? O que é que sobrou ao Brasil? Minério de ferro, mineração, né? Minério de ferro, nióbio, gado, soja, né? Petróleo cru, do pré-sal, frango. Certo? O Brasil hoje é a cara do atraso. Bom, há uma época pré-Vargas, pré-1930, um país dependente, atrasado, social, tecnológica, ambientalmente, né? Então, esse é o retrato de uma construção longa que vem sendo feita desde o governo Collor, certo? É uma construção. Essa construção está dando seus frutos, entre aspas agora, né? Frutos amargos. Pois é, e Malta, você acha que realmente o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, anunciou que, né, na manhã do dia seguinte, aí, do sábado, iria até o local, né, fazer a visita, né? Quer dizer, a gente tem um governo que agora demonstra que isso deve piorar muito, né? A situação, como o Fábio falou, né, da exploração dos recursos naturais brasileiros, a entrega dos nossos recursos, né, para as privadas, para o capital estrangeiro, deve ser aprofundado, na sua opinião? Deve acabar se aprofundando? Nós vemos que as primeiras medidas, inclusive, desse governo que está aí, do capitão Bolsonaro, elas são no sentido de acabar com qualquer direito que os povos indígenas, negros, trabalhadores têm nesse país. Você veja que em locais chaves dos ministérios foi colocado a verdadeira raposa para cuidar do galinheiro. O Serviço Florestal Brasileiro
foi entregue nas mãos de um deputado que não foi reeleito, mas que passou a vida toda, durante 7 mandatos, lutando contra a demarcação das terras indígenas, com a diminuição das terras indígenas, e essa figura é quem vai cuidar agora. E favorável à caça. Sim, não tenha dúvida. Não é? O primeiro pronunciamento dele foi no sentido de dizer que o Brasil tem uma vasta área para a pecuária e a agricultura, o agronegócio se desenvolver, e não faz isso porque está situado dentro de terras indígenas. Esse governo, que não está aí, o projeto desse governo não é um projeto apenas para um mandato, é bom que se diga isso, é um projeto muito maior do que esse, onde, na verdade, o núcleo duro disso está nas mãos dos bancos e dos grandes interesses imperialistas, através do Paulo Guedes, pode promover um dos maiores crimes contra as populações originárias nesse país, a eliminação. E isso já começou. Então, é muito... O fato do presidente ir lá visitar é muito mais... Ele ainda acha que está em campanha eleitoral. Na realidade, tem aquele ditado que diz: está mais perdido do que segue em tiroteio. A ida dele agora em Davos mostrou que ele não teve as condições, inclusive, de fazer um discurso de mais de 6 minutos, que já foi uma eternidade para ele não dizer nada. Exatamente, Malta. E a gente aí quer passar justamente para esse assunto, né? Esta semana a gente teve aí a primeira, né, ida internacional, a primeira viagem internacional do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Para alguns houve surpresa, para outros não foi surpreendente, né, o que aconteceu, né, o seu discurso ter durado aí cerca de 8 minutos. Logo após o discurso a gente teve uma entrevista que é feita, né, com o fundador do Fórum Econômico. Não, né? Foram 2 minutos de abertura do fórum e 6 minutos dele. 6 minutos. E após isso, há uma entrevista em que se tenta conversar com a liderança internacional. Ele, como um novo ator aí do jogo geopolítico, né, esperava que a gente tivesse algumas informações um pouco mais importantes, e o que se viu não foi isso, né? O Bolsonaro falou sobre a abertura do país, falou sobre a questão das privatizações, né? A relação internacional, e chegou a falar que seria interessante eliminar o bolivarianismo do continente, né? Quer dizer, colocou essas questões que foram realmente motivos de alguns debates aí. E Fábio, como é que você observou? A gente tem o início de governo aí agora um pouco menos de um mês do governo Bolsonaro, e essa primeira viagem internacional. O Brasil realmente, nesse cenário aí internacional, do ponto de vista econômico e diplomático também, afundou diante desse personagem que é o Jair Bolsonaro? Afundou, e muito mesmo, mas, como você disse, não é surpreendente. Ele foi eleito baseado em quê? Quais as políticas que ele defendeu durante a campanha? Perseguir pessoas que pensam diferente, ser contra os direitos sociais, os direitos trabalhistas. Ele deve estar achando agora que ele disse que ser empresário do Brasil é muito difícil. Ele deve ter ido a Minas ser solidário lá com o presidente da Vale, né? Deve ser difícil ser presidente da Vale, mas para os trabalhadores que estão soterrados, os corpos soterrados na lama, não deve ser difícil, né? Ele deve pensar assim. Então, esse ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, condenado por favorecer mineradoras, né? Também, né? Então, o Brasil expressou o que é hoje. Nada internacional. Não tem uma política. A política é mínima, na verdade, não é a política de Estado mínima, essa daí é a política mínima. Vamos perseguir gente nas escolas, vamos perseguir professores, vamos diminuir o direito do trabalhador, vamos tirar direito de idosos, pessoas aposentadas,
vamos tirar direito dos indígenas, tirar direito dos quilombolas, vamos favorecer o capital. A única proposta que ele fez, concreta, para o capital internacional, e que o capital internacional deve ter adorado, né? Ele disse, não, vamos reduzir os impostos para o investimento do capital, ou seja, para os ricos. A única proposta concreta que ele fez em Davos foi essa. Ou seja, vai adotar a mesma política de George W. Bush, de Trump, de reduzir impostos para os mais ricos e arrebentar setores de camadas médias e setores mais pobres. É isso. Pois é, e Malta, acho que a gente, não sei se você chegou a ver, mas circulou uma imagem aí do Bolsonaro que representa o que o Fábio estava falando agora, né? Que é o Bolsonaro no bandejão, né? Lá no evento, né? Totalmente isolado, né? Comendo ali, almoçando, e totalmente sozinho, ou seja, uma espécie de ostracismo político, né? Quer dizer, o cara está chegando agora no governo, né? Chega, que seria uma espécie de coisa nova, chegando, de política nova aí, o que seria isso? Mas ele já há um desgaste tão grande da imagem internacional dele, inclusive, né? Que, claro, passa a imagem do próprio país, e aquela imagem do Bolsonaro no bandejão é uma imagem deprimente, assim, de como é que está o nosso país agora. Não resta dúvida. Inclusive, as primeiras... Internacionalmente é um desastre. Internacionalmente, embora o Brasil, mesmo com governos conservadores, neoliberais, mas o Brasil mantinha uma política internacional de equilíbrio, de certo equilíbrio no mundo, de busca, inclusive, de saídas negociadas para os conflitos, mas com a própria colocação do ministro das Relações Internacionais, vê-se que a política do Itamaraty, a política internacional do Brasil, também será completamente desmoralizada, destroçada, eliminada, não é? Porque ele diz que tem que tirar a ideologia de todos os espaços, mas, na verdade, o que se desenvolve é uma verdadeira ideologia fundamentalista, uma ideologia baseada em conceitos morais que não vão trazer absolutamente nada para o povo brasileiro e de respeitabilidade. Você veja que as primeiras questões que o governo coloca no plano internacional levam o Brasil ao isolamento. A transferência da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, né, numa franca agressão ao povo palestino, né, e ao povo árabe como um todo, e a questão agora da Venezuela, aonde o Brasil está entre as 15 nações, os 15 países que reconheceram o governo golpista desse Guaidó, né, enquanto 192 outras nações reafirmaram o reconhecimento ao governo Maduro. Exatamente. Daqui a pouquinho, viu, Mota, a gente vai voltar e vai falar especificamente sobre essa situação da Venezuela. E ainda falando sobre a questão do início do governo Bolsonaro, né, a gente quer falar aqui, né, sobre essa discussão, né, essa informação, que é a questão do escritório do crime, né? Essa semana a gente, né, teve a informação aí que a mãe e a mulher de um dos denunciados, né, na operação contra os milicianos que foi deflagrada aí na terça-feira, dia 22 de janeiro, trabalharam no gabinete do deputado e senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, ali na Assembleia Legislativa. Essas pessoas recebiam dinheiro, né, do governo do Rio de Janeiro, ali da Assembleia, e, né, se encontrou realmente a relação dessas pessoas, né, com o Flávio Bolsonaro. E aí, Fábio, também a gente entra nesse aspecto em relação à questão do Jean Willis, deputado federal. Jean Willis, eleito pelo Rio de Janeiro, essa semana anunciou a renúncia do cargo aí. Ele não está no país e disse que não voltará, que seja, é um autoexílio,
já, vamos dizer, o primeiro exilado do governo Jair Bolsonaro, né? Temos já o preso Lula, né? Quer dizer, esse governo tem essas relações aí. Você acha que a gente vai achar muito mais coisa, Fábio, nesse governo? É um negócio realmente perigoso que está acontecendo? Vai. Sim, sobre o Bolsonaro no bandejão, né? Ele tenta imitar o Jânio Quadros, certo? O Jânio Quadros dizendo que era popular, quer dizer, se o Jânio Quadros já era ridículo, imagine o Bolsonaro, certo? Quer dizer, a caneta Bic, a bolacha creme cracker. Quer dizer, é o marqueteiro dele tentando fazer a ideia de que ele é uma pessoa simples, do povo, né? Bem, sobre essa situação, é um problema grave, né? Não é isolado, certo? Eu acho que o Brasil está numa transição para um Estado, um narco-Estado, certo? Uma transição muito grave. O número de parlamentares ligados ao crime organizado, ao tráfico de drogas, ao roubo de terras, aos assassinatos, às milícias, é cada vez maior, entende? Isso se expressa no discurso. Eu não acredito que uma pessoa seja violenta no discurso. Assim, não acredito também em policiais que defendem a violência extrema sem um interesse econômico por trás, certo? Não existe. Um policial que pertence a grupos de extermínio, ele, na verdade, está exterminando a concorrência. Entende? Ele elimina outros criminosos que competiam com ele no espaço. Então, não é à toa que isso se revela agora. Esse nível de violência no discurso tem objetivos econômicos. E no Rio de Janeiro essa situação é muito grave, porque, segundo Paulo Henrique Amorim, em estudos dos setores de inteligência, levantamentos, 800 mil pessoas estão ligadas ao crime organizado no Rio de Janeiro, um estado de 18 milhões de pessoas, sendo que 200 mil profissionais de segurança. Então, você vê, o câncer chegou a um nível extremo nesse estado. E não é diferente em São Paulo. Tem pesquisas, um amigo que fala que muitos policiais em São Paulo recebem mesada do PCC. Certo? Então, nós estamos caminhando para uma situação muito semelhante à vivida pelo México. E o modelo é o mesmo. Não existe, não é desconectado. Então, ataque ao direito trabalhista. No México, eles atacaram os sindicatos, o exército atacou os sindicatos com bazuca, certo? Para implementar as reformas neoliberais. Então, reformas neoliberais, redução de direitos trabalhistas, militarização do Estado, domínio do narcotráfico, domínio do crime organizado, estão interligados. Neoliberalismo, na verdade, o que parece ser uma proposta teórica, no fundo, é uma concepção criminal onde tudo é negócio, tudo é possível ser explorado, entende? Então, nós vivemos um dos momentos mais dramáticos da história brasileira, certo? Um dos mais dramáticos. E talvez só vivido no período da regência Feijó, certo? Onde o país ia se partir todo, para todo lado. Mas nós vivemos uma situação dramática e o futuro está muito sombrio. Pois é. E Malta, e sobre essa questão do deputado federal, o João Willis, né? Ele escreveu, né, uma carta ao partido também, a seus correligionários aí, anunciando a sua saída do país ao seu cargo de deputado federal eleito. O que me surpreendeu mais é que realmente o João Willis, pela trajetória que ele construiu ali dentro da Câmara, né, até por ser gay, por militar na causa LGBT, era atacado sistematicamente pela família Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados. E, de repente, acontece esse fato, ele se diz ameaçado, né, pelas milícias, né, não se sabe realmente que tipo de ameaça ele recebe,
mas de fato aí é algo muito, muito grave, né, o que aconteceu com o deputado Jean Willis. Queria que você dissesse, na sua opinião, o que representa um fato como esse, a saída de um deputado, né, eleito, né, com mais de 20 mil votos do país. Olha, inicialmente eu gostaria de dizer aqui para os ouvintes da rádio, esse governo ele está alicerçado, né, e pretende governar sustentado em 3 pilares fundamentais. Um é o apoio de um setor militar, conservador, entreguista, importante nesse país. Né? Segundo, um parlamento mais conservador do que aquele que tinha no governo Temer e no governo Dilma, dominado hoje por uma grande bancada ligada ao fundamentalismo religioso, uma grande parcela de militares, porque não é pelo fato de ser militar, mas é aquilo que defende, é a concepção que tem de país, de povo, inclusive de inimigo, né? E do agronegócio e dos grandes empresários. Esse é o Congresso que foi eleito, que está aí. E, em terceiro lugar, um judiciário totalmente subserviente, a partir da sua mais alta corte. E foi, salvo engano, esse próprio Flávio Bolsonaro, ou o irmão, o Eduardo, eu não lembro, que disse que bastaria um cábio e um soldado e um jipe para poder fechar o Supremo Tribunal Federal. Tamanha a subserviência dele. Um outro dado que é desmoralizante. O principal assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, até a véspera da eleição, era um general de Estado-Maior, que logo depois de anunciada a eleição do Bolsonaro, é convidado para ser ministro de Estado. O que mostra que estava ali exatamente para tutelar os interesses dessa parcela militar e os interesses desse grupo que atualmente está no poder, não é? E, para não deixar sem resposta a sua pergunta, não é? Na minha opinião, todos esses fatos que estão vindo à tona agora relacionados aos envolvimentos do senador Flávio Bolsonaro já eram de conhecimento anterior. Não tomaram conhecimento agora, depois de 300 dias da morte da Marielle, de uma hora para outra, que as milícias estavam envolvidas e exatamente essa figura que era ligada ao gabinete do Flávio Bolsonaro. Não é de agora que o COAF tinha conhecimento e que eles tinham conhecimento das operações, como é que eles chamam? Atípicas, né? Do senador Flávio Bolsonaro. Então, quer dizer, tudo isso está dentro do jogo político de poder que está aí. Pois é, e a gente tem a investigação do Ministério Público, né? Quer dizer, começa realmente a chegar na família, no clã Bolsonaro aí, o Sérgio Moro, né? Que se dizia arauto aí da moralidade, da justiça, está calado, né? Ou seja, a gente tem, Fábio, essa ideia de que a justiça realmente não vai atrás disso, ou seja, a gente pode esperar que isso fique impune, que não vá à frente, ou que haja mesmo até forças internas que peçam um trabalho maior de investigação. O pessoal estava até falando aí do slide, né, do slide que teve do Lula, né, na época, tudo apontando ali para o Lula, o PowerPoint, né, do Lula. E será que vai existir um PowerPoint do Bolsonaro ou não? Não, eu acho que o ministro Sérgio Moro está calado, esperando o pedido de desculpas do Flávio Bolsonaro, né? Porque do lado dele não basta pedir desculpa. Ele pediu desculpas, né? Quando fez um crime,
que foi liberar gravações de telefonemas entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, certo? Sem autorização judicial. Não, mas ele pediu desculpas. O Onyx Lorenzoni pediu desculpas, né? Ele está esperando o pedido de desculpas do Flávio Bolsonaro. Ele é um ministro realmente coerente. Ele tem uma política coerente, né? Cristã, de perdão, certo? Aos dele, né? E agora, eu não sei se a investigação não irá à frente, certo? Não sei, isso depende do Ministério Público do Rio de Janeiro. Parece que esse Ministério Público, há elementos contraditórios. Primeiro, já sabia de tudo isso. Aí houve uma declaração de um dos promotores, não, que não iam dizer antes para não prejudicar as eleições, certo? As eleições presidenciais. Já sabiam disso. Mas estão desenvolvendo as investigações. Tem sido, pelo menos, a gente tem visto, certo? Tem visto uma atuação e todos os dias há elementos novos, né? Mas nós não podemos esquecer que a justiça no Brasil, em sua grande maioria, é extremamente conservadora, é defensora da propriedade, é defensora do grande capital, né? Essas pessoas têm sido formadas desde a infância acreditando no neoliberalismo. E muita gente espera até dos setores militares, eu vejo assim em outros programas, né? As pessoas dizem, os militares, o sistema, o sentido nacional. Basta ver aqui no Ceará quem concorreu ao governo do Estado pelo PSDB foi um general. O PSDB é a expressão máxima do neoliberalismo, né? Então, essas academias militares estão formando, é uma fábrica de formar a mentalidade militar baseada nessa concepção neoliberal, uma concepção colonialista, uma concepção subordinada, rastejante frente ao capital internacional, rastejante, e para fazer negócios, entende? Para fazer negócios. Isso desde a ditadura militar. Basta ver, pesquisem o caso daquele presidente da Petrobras, Shigeaki Ueki, que no período do governo Geisel foram descobertos atos de corrupção em larga escala. Começou a investigação. Sabe qual foi a punição dele? Foi transformado pelo governo Geisel em ministro das Minas e Energias. Não é uma punição exemplar, certo? Então, e depois mudou para os Estados Unidos, parece que foi morar em Dallas, se tornou um dos grandes investidores do petróleo no mundo. Mas deve ter sido esforço pessoal. Pois é, o mérito. Igual a carne moída do Eduardo Cunha, né? Sim. Que enriqueceu com carne moída, né? Pois é. Bom, gente, realmente muitos assuntos aqui, né, nacionais, né, semana, realmente, na verdade, todo dia tem sido, né, é difícil acompanhar as coisas. É difícil porque os episódios, né, vão se repetindo aí a cada dia. Não a gente consegue tem que correr mais atrás. nada, né? Né? Qual o episódio da hora? Da hora, né? Tá desse jeito. Bom, gente, agora passando aí para a pauta internacional, o assunto não poderia deixar de ser esse, né? Que é a questão venezuelana. Foi o assunto da semana, né? Em toda a imprensa, mídia nacional e internacional, cobrindo o que está acontecendo nesse momento na Venezuela. O presidente Nicolás Maduro, eleito em maio aí, com mais de 60% dos votos na Venezuela, tomou posse agora no mês de janeiro. O mandato segue até 2025, mandato, né, do presidente eleito Nicolás Maduro. A partir disso, a oposição, né, está fazendo uma pressão enorme e, nesses últimos dias, o presidente da Assembleia do país, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente da Venezuela. Imediatamente contou com o respaldo de Washington, do governo Trump e dos países alinhados aí, né, aqui na região, Colômbia, né, Brasil, Argentina, os países aí do chamado Grupo de Lima, né, que está dando esse reforço à oposição venezuelana. O Nicolás Maduro chamou a população a estar junto com o governo e também o exército. Os próprios militares venezuelanos já anunciaram, né, já discursaram que estão do lado do governo constitucional da Venezuela, que é o governo de Nicolás Maduro. A tentativa de golpe foi denunciada pelo presidente,
mas os Estados Unidos sofreram um revés aí na OEA, reunião extraordinária que aconteceu na semana, em que se indicou desse governo interino da Venezuela, mas que não foi aí aprovado pela maioria dos países daquele bloco. A gente tem, né, Fábio, aí uma situação realmente muito tensa, muito perigosa na Venezuela. Alguns já falam aí uma possível guerra civil naquele país, que seria desastroso, né, para a América do Sul. E eu gostaria de que você apontasse aí a sua opinião, né, desse seu indicativo. Como é que você vê essa situação na Venezuela, o que é que representa o governo Maduro e o que é que a gente pode esperar desse contexto aí na Venezuela? É um tema super complexo. Eu vou rapidamente apresentar 3 pilares do que eu penso, certo? Eu recomendo a leitura de um artigo de um jornalista francês chamado Thierry Meyssan, em que ele falou há algum tempo atrás, assim, está sendo preparada a desestruturação da Bacia das Caraíbas, do Caribe, certo? Em que o governo americano, mas principalmente dentro do governo americano, há o Partido do Pentágono, certo? Uma estrutura profunda que, independente de democrata ou republicana, ela está lá, sobrevive da indústria bélica e das verbas militares. Esse é o primeiro pilar. É chamado assim o Estado Profundo. Eles têm uma expressão em inglês, é Deep State. O Estado Profundo quer essa guerra, certo? Quer uma guerra civil. Só que não quer lutar diretamente, porque se arrebentaram na Síria, certo? Não conseguiram vencer na Síria. Então, quer jogar o Brasil e a Colômbia. Vejam as doações, entre aspas, de material bélico seguidas que o governo dos Estados Unidos tem feito ao Brasil. Tanques, obuseiros, né? Vai doar helicópteros de combate, helicópteros de transporte, tanques pesados M1 Abrams, quer doar tudo isso assim gratuitamente. Eles querem preparar essa guerra. Sem certo? contar a manobra conjunta que foi feita na fronteira na Amazônia. Isso. Então, eu não desconecto esse fato que ninguém tem falado. Pode investigar, os Estados Unidos têm doado material bélico em grande quantidade ao Brasil, certo? Preparando o Brasil para uma guerra entre irmãos, certo? Nossos povos são irmãos da América Latina, irmãos no sofrimento, irmãos na sua história, certo? E outra, a guerra contra a Venezuela começou faz muito tempo. Parece vamos dizer assim, uma má administração do governo Maduro, mas não, era um país dependente, precisava comprar tudo. O que é que eles fizeram? Esses bandidos internacionais que dirigem o câmbio fizeram o dólar explodir em relação à moeda venezuelana e desestruturaram a economia venezuelana. Esse é o segundo pilar. Essa guerra começou faz tempo, só que era uma guerra cambial e econômica. O terceiro pilar é que, na verdade, você tem a guerra preparada, a guerra física, a guerra cambial. O terceiro pilar é que, na verdade, isso se encaixa numa guerra mundial, guerra fria mundial, comercial, por enquanto, entre China e Estados Unidos. Né? A China tem projetos enormes para a Venezuela, como uma ferrovia que leva do Atlântico ao Pacífico. A Rússia tem projetos com a Venezuela, está sendo a grande fornecedora de trigo para a Venezuela. Né? Então, é uma tentativa de desestruturar essa presença sino-russa na Venezuela, certo? Não é mais só o controle do petróleo. Não é. Ultrapassou essa dimensão. Nós entramos numa nova fase, uma fase muito mais perigosa, e eu não tenho dúvidas de que eles vão querer levar a uma guerra física com nossos filhos, nossos parentes, sendo convocados para o exército para uma carnificina. Isso sob Malta, isso sob essa égide aí da chamada missão de paz.
É porque quando o Guaidó aí se autoproclama presidente da República, né, ele passa a ter o direito, né, de convocar uma missão de paz para intervir no país, né? E como o Fábio disse, né, há realmente a possibilidade não só da guerra civil interna, né, entre a população, que é isso que quer se provocar na derrubada do governo Maduro, quanto também um conflito militar aí entre países da região, né, sendo a Venezuela a maior vítima dessa discussão. Eu li que o Mourão, vice-presidente, ele não concorda. Ele acha que o Brasil realmente não deveria se colocar nesse momento no possível conflito. Você acredita nessa versão do nosso vice-presidente? Olha, primeiro que, como o Fábio falou, essa questão não é de hoje. A questão da Venezuela não é de hoje. E, inclusive, o governo bolivariano da Venezuela vem se preparando para essa agudização da chamada crise, né, há muito tempo, né? Vale ressaltar que o povo venezuelano vinha sendo preparado em pequenos grupos, por exemplo, para defender uma possível intervenção americana, para defender os prédios públicos, vinham, inclusive, fazendo treinamentos. É tão contraditório dizer que esse governo Maduro não tem apoio popular, que o governo distribuiu armas para grandes contingentes da população. Quer dizer, se não fosse um governo que contasse com apoio, não é? Essa população em armas teria se voltado já há muito mais tempo contra esse governo. Não teria sido eleito. Né? Não teria sido nem eleito, porque, inclusive, o voto não é obrigatório na Venezuela, diferentemente do que é no Brasil. Não é? E houve uma eleição. Eu acho também que esse governo do Juan Guaidó, ele não se sustenta, porque, embora os Estados Unidos tenham reconhecido esse governo, mas o isolamento internacional é enorme, né? Mais de quase 200 países reafirmaram o apoio ao Maduro. A OEA não reconhece esse governo, embora o Grupo de Lima tenha apoiado essa situação, né? E o que nós vimos é que o imperialismo americano vinha perdendo a sua influência geopolítica sobre a América Latina e a América do Sul. E isso começou a ser gestado todo um plano internacional. Por exemplo, a lei antiterrorista que tem no Brasil, ela tem leis semelhantes, inclusive em diversos outros países da América do Sul, né? Então, é algo que vinha sendo gestado há algum tempo. Então, eu não acredito que essa aventura vá à frente. Mas há um interesse geopolítico, há uma disputa, como o Fábio disse, da influência das grandes potências mundiais sobre a Venezuela, que é rica não só em petróleo, mas tem uma série de outras riquezas minerais importantes, não é, para ter influência sobre essa área. Tá certo. E aí, Fábio, gostaria que você comentasse, já para a gente ir terminando, nosso tempo está acabando aqui no nosso programa Política em Análise. Um possível conflito aí entre Brasil e Venezuela poderia acabar, vamos dizer assim, com apoio ao governo Bolsonaro, principalmente quem votou. Será que quem votou no governo Bolsonaro vai para a guerra? Ou seja, é possível que acabe, declarou-se a guerra contra a Venezuela, vai haver um desgaste do governo? Você acha que isso é possível? Até nisso, esse governo parece com o Jânio, porque o Jânio queria, para reforçar o seu apoio interno, uma guerra com a Guiana Francesa. Uma guerra, né? Eu acho assim, a Polícia Federal, há algum tempo, houve um escândalo, diversos delegados estavam na folha de pagamento da Agência Antidrogas Americana. Quer dizer, são agentes estrangeiros. Não duvido que possa haver isso nas Forças Armadas, certo? Não duvido. Não acho
desconectado, uma simples bondade dos Estados Unidos está doando material militar terrestre e aéreo. Não acho, eu não sou menino para acreditar que seja simplesmente para se desfazer de material militar, material bélico, que eles não dão de jeito nenhum, a não ser quando há interesses envolvidos. Certo? Terceiro, eu acho que se nós entrarmos, será o desastre das Malvinas brasileiras. Certo? A ditadura argentina se desmoralizou completamente quando invadiu as Malvinas e isso a fez se desagregar. Né? Eu acho que esses militares brasileiros são, na verdade, absolutamente subservientes ao capital, né? E podem ser levados a essa guerra louca, certo? E isso vai ser uma desestruturação. E o governo Bolsonaro até precisa disso, para poder distrair a atenção dos seus rolos. Tá ok. Tá ok, Fábio. Está aí a discussão sobre a crise na Venezuela. Gente, a gente não tem mais tempo. Vamos encerrando aqui o nosso primeiro programa Política em Análise, aqui na Rádio Web Rebelde. Nós passamos aqui pelos principais assuntos do momento, da política internacional, que envolve a questão venezuelana. Agradecemos aqui, professor Fábio Sobral, muito a sua presença, suas análises são sempre muito esclarecedoras e traçam realmente um panorama da crise que a gente está vivendo aqui na região. Muito obrigado por ter participado, professor. Eu que agradeço. Meu lema é o seguinte: se eu não falo diante de uma situação tão ruim, eu morro. Então, onde me dão espaço para falar, eu estou vivendo. Tá certo. Fábio, que é realmente um defensor da mídia alternativa, está sempre participando de vários programas, né? Na Rádio Democracia no Ar, também participa bastante, e a Rádio Web Rebelde também, né, agradece a participação. Malta, agradeço a você também, suas análises aqui, muito interessantes, e que realmente a gente está vivendo esse momento, para superar, está muito complicado, né? Muito obrigado, Alan e a Web Rádio Rebelde, professor Fábio aqui, que eu sempre tenho a oportunidade de aprender muito com as análises dele, e dizer que, do ponto de vista do PCB, hoje nós defendemos com muita clareza a necessidade da reestatização da Vale do Rio Doce e de outras empresas que foram privatizadas, contra a entrega da Embraer, e, do ponto de vista internacional, a defesa e o respeito à soberania do povo venezuelano. Muito obrigado. Tá ok. Agradecemos aí também o Malta hoje participou com a gente. Lembrando, acesse o nosso site www.radiowebrebelde.com.br, tem acesso às nossas informações. Estamos no Facebook, facebook.com/radiowebrebelde, Instagram também, e tem o nosso canal no YouTube, onde a gente vai tá colocando nossos vídeos, nossas entrevistas e análises também. Grande abraço, até breve com mais um Política em Análise.